e exteriorização, projeções telepáticas. Então a gente está dando continuidade aí a esse capítulo onde o Leon Denis vem falando para nós sobre aquele assunto de emancipação da alma, que nós temos bem claro lá no livro dos médiuns, a partir da questão 400, e no livro dos espíritos e também no livro dos médiuns. Mas vamos ao nosso evangelho, e hoje eu abri aqui no capítulo 23, Estranha Moral, o item 16. Dá para ler ele todinho, que ele não é muito grande não. E que vem falando sobre a espada, né, que eu vim trazer a espada. Então, o item 16, capítulo 23, Estranha Moral, que diz para nós assim: quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas para as quais o meu nome será o pretexto, porque os homens não terão desejado compreender-me. Os irmãos, separados por sua crença, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família, que não tiverem a mesma fé. Vim lançar o fogo sobre a terra, para limpá-la dos erros e dos preconceitos, assim como se põe fogo em um campo para destruir as ervas daninhas. E tenho pressa que ele se acenda, para que a depuração seja mais rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. A paz irá suceder à guerra, a fraternidade universal ao ódio dos partidos, a luz da fé esclarecida às trevas do fanatismo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que irá restabelecer todas as coisas, ou seja, fazer conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras. Os homens mais esclarecidos poderão compreender e que dará fim à luta fratricida que separa os filhos de um mesmo Deus. Finalmente, cansados de um combate sem solução, que como consequência se traz a desolação, levando o distúrbio até no seio das famílias, os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses para que este mundo e para o outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos de sua paz. Todos então virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, de acordo com a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Então está aí bem bonita a mensagem, bem esclarecedora a respeito dessa passagem onde Jesus diz que veio trazer o fogo, né? E não trazer paz, mas veio trazer a divisão, no sentido de que é uma luta quando estamos nos esforçando aqui para vivenciar o que ele nos ensinou. É uma luta que nós travamos conosco mesmo para podermos realizar essa tarefa. Mas ele está ao nosso lado, né? Então vamos fazer a nossa prece de abertura e de agradecimento, sempre em primeiro lugar. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para darmos continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido Leon Denis. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, através desse aparelho, podermos estar aqui reunidos em teu nome, buscando esse conhecimento, buscando esse esclarecimento, para que melhor possamos direcionar nosso caminho, direcionar nossas escolhas, usar corretamente o nosso livre-arbítrio.
Te agradecemos, Senhor, por tudo, por termos esses amigos espirituais que nos amparam, sobre o Teu comando, nos ajudando, nos fortalecendo. Que eles possam estar, Senhor, neste momento, junto a todos nós, fazendo com que o nosso estudo aconteça em equilíbrio, em harmonia e com muito proveito para todos nós dos conhecimentos e do que nos será trazido nesta noite de hoje. Assim, querido amigo, envolva com a tua luz, com a tua sabedoria, a esses companheiros que aqui estão presentes, deixando a paz e o amor em coração de cada um. E em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, dando novamente boa noite ao pessoal que chegou um pouco depois, nós estamos aqui dando continuidade então ao capítulo do livro Problema do Ser, do Destino, da Dor, o capítulo 6, onde ele vem falando desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas. Então, na semana passada, nós paramos num ponto em que ele estava falando, citando casos, né, e explicando como é que isso acontece. Para maiores detalhes a esse respeito, né, desse fenômeno, nós recomendamos a leitura do capítulo 7 do Livro dos Médiuns, especificamente o item 119, onde está lá falando a respeito do aparecimento em outros locais de pessoas vivas, né? A gente tem o item, eu vi no item 119, mana, não é 5 e 9 não. Então nós vimos, até porque é o capítulo 7, item 119. Então nós vimos que aparições de pessoas já desencarnadas é uma coisa natural. Agora, de pessoas que ainda estão vivas, aparecerem em outros lugares. Então, lá no Livro dos Médiuns, Kardec vem explicando isso, né? E no Livro dos Espíritos também, a partir da questão 400, é bom que a gente dê uma lidinha lá depois para nos informarmos melhor. Mas no Livro dos Médiuns, ele evoca o espírito de Santo Afonso de Liguori, que foi canonizado pela Igreja Católica, e justamente em função deste fenômeno, por ele ter se mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes, e aí para a Igreja isso é considerado como um milagre. E ele cita também o caso de Santo Antônio de Pádua. Mas aí na evocação, eu vou só ler essa explicação aqui para nós, que é importante, né? Porque muitas das vezes a gente fica com a nossa cabecinha meio esquecida. Então ele evoca Santo Antônio de Liguori para explicar como é que esse processo acontece. Então Kardec pergunta: poderias nos dar a explicação deste fenômeno? Ou seja, ele ainda vivo está aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. E aí Santo Antônio responde: sim, o homem, quando está completamente desmaterializado por suas virtudes, quando elevou sua alma a Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como isso acontece. E ele diz: o espírito encarnado, sentindo vir o sono, pode pedir a Deus para transportar-se para um lugar qualquer. Seu espírito, ou sua alma, como quiser de chamá-lo, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte de seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo ao da morte. Quer dizer, o corpo, né? Digo próximo ao da morte porque no corpo restou um elo que liga o perispírito e a alma à matéria. E este elo não pode ser definido.
O corpo aparece então no lugar desejado. Creio que é tudo o que desejais saber. E aí Kardec faz mais uma pergunta, né, que a gente vai ler aqui, relacionado a isso, que é importante também. E ele pergunta: isto não nos dá a explicação da visibilidade, da tangibilidade do perispírito? Aí Santo Afonso responde: estando desligado da matéria, conforme o seu grau de elevação, o espírito pode tornar-se tangível à matéria. Então, havendo a necessidade, né, e as condições permitirem, esse espírito, a alma desse espírito, desse ser que está encarnado ainda, pode aparecer e pode ser até ficar tangível, ou seja, poderemos nos pegar. E aí ele pergunta também: será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? E ele diz: a alma pode dividir-se quando se sente levada para um lugar diferente daquele em que o corpo se encontra. Pode acontecer que o corpo não durma, embora isto seja muito raro. Mas então o corpo nunca estará num estado perfeitamente normal. Estará sempre num estado mais ou menos estático. Então está aí a explicação lá no Livro dos Médiuns, o capítulo 7 todo fala sobre isso, aí ele vem entrando mais em detalhes aqui com outros casos. É bom que a gente leia para entendermos que isso é um fato normal. Não é nenhuma aberração, não é milagre, não é nada de misterioso, de sobrenatural. Isto pode acontecer, sim. E aí, então, Leon Denis vem colocando para nós maiores detalhes a respeito desse fenômeno. E aí ele vem citando casos. E diz-nos assim: na França foram recolhidos numerosos fatos da mesma natureza e publicados pelos Análises das Ciências Psíquicas, do Dr. Dariex e do professor Charles Richer, e por Camille Flammarion na sua obra O Desconhecido. Gente, só um instantinho. Oi, voltando. Então, continuando aqui com a nossa leitura. E ele diz: vamos citar um caso recentíssimo. Os grandes jornais de Londres, o Daily Express, Evening News e o Daily News, de 17 de maio de 1905, o The Empire, de 14 de maio, etc., narram a aparição, em plena sessão do Parlamento, na Câmara dos Comuns, do fantasma de um deputado, o Major Sir Carner Ashser, retido nesse momento em casa por causa de uma indisposição. 3 outros deputados atestam a realidade da manifestação. Sir Gilbert Parker expõe-se da seguinte maneira. Então, olha só, um caso que foi observado, né, analisado e visto por várias pessoas, e foi até noticiado nos jornais, de uma criatura, que era esse deputado, que estava em determinado local, por uma questão de indisposição, cremos que na sua casa, em função dele estar passando mal, indisposto, não foi à reunião, mas se desdobrou, e sua alma, seu espírito, esteve presente lá nesse parlamento. E o senhor Gilbert nos diz assim: eu queria tomar parte no debate, mas se esqueceram de chamar-me. Quando eu voltava para o meu lugar, dei com os olhos do senhor Carneu, não sei como é que se pronuncia, sentado perto do seu lugar de costume. Como sabia que ele tinha estado doente, fiz-lhe um gesto amigável dizendo: estimo que esteja melhor. Mas ele não deu resposta alguma, o que me causou admiração. A fisionomia do meu amigo estava muito pálida. Ele estava sentado, quieto, com
com a fronte encostada à mão, a expressão de seu rosto era impassível e dura, pensei um instante no que havia de fazer. Quando me voltei para o Sr. Carne, havia ele desaparecido. Imediatamente fui à sua procura, esperando encontrá-lo no vestíbulo, mas Race, o Sr. Carne, não estava lá. Ninguém aí o vira. O próprio Sr. Carne não duvidava de ter realmente aparecido na câmara sob a forma de seu duplo, por causa da preocupação em que estava de dar ao governo o apoio do seu voto. Então ele conseguiu realizar este fenômeno, né? Que a gente conhece aí, que várias criaturas, várias pessoas podem fazer isso, né? Se houver uma necessidade. E aí, continua Leon Denis. No Daily News de 17 de maio de 1905, Sr. Arthur Reiter junta o seu testemunho ao do Sr. Gilbert. Diz que ele também não só viu o Sr. Carne, como chamou a atenção do Sr. Henry Campbell para a sua presença na Câmara. Quer dizer, outras pessoas mais o viram lá sentado no seu lugar comum. E ele continua: a exteriorização ou desdobramento do ser humano pode ser provocado pela ação magnética. Fizeram-se experiências que tornam impossível a dúvida. O paciente adormecido desdobra-se e vai produzir à distância atos materiais. Nós conhecemos um caso famosíssimo, todo mundo conhece, que é o caso do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que fazia muito isso. Ele pressentia a necessidade de estar em determinado lugar, então ele entrava num processo de quase sono e seu espírito ia. Um dos casos mais conhecidos em toda a literatura de sua biografia é o parto, onde ele estava numa sala de aula e quando ele tinha esse gesto, os alunos já sabiam que ele ia se desdobrar, então respeitavam aquele momento, ficavam todos em silêncio. Esse fato é narrado no livro O Homem e a Missão, que conta a vida de Eurípides, né? E ele vai à casa de uma de suas, vamos dizer, clientes, pacientes, né? Em que ela estava já entrando no processo de parto, de a dar à luz. E ele vai, chega, faz o parto, mas antes, o marido dessa senhora já tinha saído para vir à cidade, né? E era cavalo, demorava. Buscar o professor Eurípides para fazer o parto. Nesse que o marido está vindo, o professor Eurípides se desdobra, vai lá, faz o parto. É por isso que ele diz aqui, ó, desdobra-se e vai produzir à distância atos materiais. Isso pode acontecer. Né? Então ele fez o parto da menina, a criança nasceu bem, tudo muito bem, e aí volta para o corpo. Quando ele volta para o corpo, passado alguns minutos, o marido chega, chamando o professor Eurípides. Está na hora do senhor ir lá que o meu filho vai nascer. E aí o professor Eurípides diz para ele, não, já nasceu, você pode voltar porque está tudo bem. E o marido não se conforma. E aí Eurípides, né, que era bondade em pessoa, volta lá com o marido. E chega lá, e aí a esposa, né, a mulher ainda pergunta, uai, professor, o senhor voltou? Já esteve aqui, e aí o marido fica sem entender nada, né? O professor Eurípides já tinha estado lá, feito parto, e assim, como uma coisa natural. A Mana coloca para nós, ontem de manhã, eu estava ainda dormindo, quando em sonho, vi minha mãe chegando perto da minha cama, e ela estava por demais nervosa. Eu acordei preocupada com ela. Quando ela chegou, pois ela tinha saído, perguntei se ela estava tudo bem. E ela me disse que ela estava muito nervosa. Então, olha só, né? Um processo desses também, de no momento em que você estava dormindo,
né, você se encontra lá com o espírito da sua mãe, né, mana? E viu que ela realmente estava nervosa. Tem vários casos, né? A gente conhece, assim, vários casos a respeito disso. O senhor Altivo, que era o presidente aqui do nosso centro Leon Denis, ele tinha essa mediunidade também, então ele nos contava, assim, situações, assim, bem interessantes. Que hoje em dia é uma coisa natural. No início, né, quando a doutrina chegou, esses casos eram muito estudados, muito pesquisados, muito analisados, porque, de uma certa maneira, não que estivesse acontecendo naquele momento pela primeira vez, porque sempre aconteceu, a gente conhece casos aí lá na Bíblia, tem muitos casos que narram dessas aparições, mas que se preocuparam com um estudo para perceber que é uma coisa natural, cientificamente isso é possível de acontecer, foi a partir dos estudos de Kardec, de Leon Denis, de Aksakov, de vários outros espíritas que se dedicaram a esse trabalho. Então, para nós, isso não é nenhum fenômeno assim, absurdo, nenhuma coisa assim que nos deixe assustado mais. Não é? Então, quem sabe dessa possibilidade não vai se estranhar mais. Vai ficar assim, pode ficar preocupado. Só um instantinho, Enio. Pode ficar preocupado porque sempre vai acontecer esse tipo de coisa por uma razão. Né? Aí, como no caso que a Mana contou aí, ela viu a mãe nervosa, preocupada, e realmente a mãe estava. Você pode perguntar sim, Enio, se estiver dentro do nosso assunto, tá? Pode escrever aí que se nós soubermos, nós responderemos. Então é isso que Leon Denis está explicando aqui para nós. Essa exteriorização, esse desdobramento pode acontecer sim, mesmo a criatura ainda estando encarnada, viva, e ele pode desdobrar-se e produzir mesmo atos materiais, não vai só aparecer não. E aí ele vem com mais um outro caso. Citamos o caso do magnetizador Lewis. Em outras circunstâncias semelhantes, foi a aparição fotografada. Quer dizer, quando ele apareceu, tiraram lá a foto do espírito. Aksakov, na sua obra Animismo e Espiritismo, que é uma obra interessantíssima, que eu aconselho, né, a quem estiver interessado em se aprofundar nesse assunto, para que a gente possa aprender um pouco a distinguir o que é animismo, né, e o que é do espírito, é uma obra maravilhosa do Aksakov, Animismo e Espiritismo. Ele cita 3 desses casos. Bom, a pergunta do Enio não tem muito a ver com o nosso estudo não, Enio. Mas eu te aconselho, a Mana vai colocar o endereço aí, nós temos aqui na Espiritismo.net uma sessão de perguntas e respostas, sabe? E aí você coloca a tua pergunta lá que eles vão te responder. Porque isso aí, a excesso de ansiedade, N coisas pode levar uma pessoa a ter ansiedade, tá bom? Aí você entra maiores detalhes lá que a resposta vem. Não tem nada que pedir desculpa. É porque é um assunto bem diferente do nosso agora. Aí a gente vai quebrar aqui o nosso raciocínio, tá bom? E a gente tem que terminar esse capítulo hoje. Então ele vem citando, no caso, aí diz ele, né? O Aksakov cita 3 casos desse mesmo fenômeno. E no caso do Strati e Asdeu, este último senador da România, a forma desdobrada do professor Strati impressionou placas fotográficas à noite, a distância de 50 quilômetros do lugar onde estava o seu corpo adormecido. Assim, a objetividade da alma com a sua forma fluídica, manifestando-se em pontos afastados daquele onde o corpo se acha em descanso, está demonstrada de maneira positiva e não pode ser contestada seriamente. Quer dizer, já foi comprovado que isso aqui é uma coisa normal, que acontece, não é nenhuma obra absurda, é uma coisa naturalíssima, faz parte da lei natural.
E aí ele diz: demais, basta consultar a história para reconhecer-se que o passado está cheio de fatos desse gênero. Os fenômenos de bilocação dos vivos são frequentes nos anais religiosos. O passado não é menos rico em narrações e testemunhos a respeito dos espíritos dos mortos, e essa abundância de afirmações, essa persistência através dos séculos são bem próprias para indicar que, no meio das superstições e dos erros, alguma coisa de realidade deve existir. É interessante essa frase aqui de Leon Denis, né? No meio dessas superstições, desses erros, sempre existe lá alguma coisa de real que vá gerar essas superstições no caso, né? E ele continua: com efeito, a comunicação e a manifestação à distância entre espíritos encarnados conduzem lógica e necessariamente a comunicação possível entre espíritos encarnados e desencarnados. Né? E a gente vê que pode até acontecer entre espíritos encarnados mesmo durante o sono. Então, eu posso dormir aqui, a mana que está lá em Goiás pode dormir também lá na casa dela, e a gente pode se encontrar aí em algum ponto da espiritualidade, se houver uma necessidade de nos encontrarmos e trocarmos alguma ideia. Então, é um fato natural, nada de estranho, nada de se assustarem com isso, nada de achar que é coisa demoníaca, né, como as pessoas costumam dizer. É um fato natural que pode acontecer. Pois é, aí a Clara está dizendo que já aconteceu com ela. Acontece demais, né? Então ele diz assim para nós: nós podemos, assim como disse Miers, né, impressionar-nos reciprocamente à distância. E se os nossos espíritos encarnados podem assim atuar de maneira independente do organismo carnal, há nisto uma presunção favorável à existência de outros espíritos independentes dos corpos e suscetíveis a nos impressionar do mesmo modo. Lógico, né? Os habitantes do espaço têm facultado muitas provas experimentais da lei da comunhão universal, na medida fraca e estreita em que na Terra ela pode ser verificada com rigor. Então, o que Leon Denis está dizendo aqui? Esses fatos acontecem, né? Esses fenômenos acontecem, em primeiro lugar, para nos mostrar que não existe nenhum impedimento dessa interação do mundo invisível com o mundo visível. Né? Que nós estamos aqui encarnados, limitados pela matéria, enquanto estamos acordados, limitados pelos órgãos do nosso corpo, que é material, então isso nos limita a determinadas situações, mas que não impede quando estamos em estado de sono. Então, quando nós dormimos, o espírito não dorme. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec explica muito bem isso. Ele não dorme. E ele fica mais livre. Mais livre por quê? Porque não tem a matéria para impedi-lo. E aí ele pode ir aonde ele for permitido, de acordo com a necessidade, né? E da utilidade, que é o que Leon Denis está falando aqui. Se tem a utilidade, há essa comunicação, há essa interação. Então existem muitos casos na própria Bíblia Sagrada, e as pessoas nem aceitam, né? Quem não é espírita, que não conhece o fenômeno, acha que aquilo ali foi milagre, então é dito como milagre, como um fenômeno, né? Que só para pessoas, só para espíritos evoluídos, só para Deus podia acontecer, e a gente está estudando aqui e vendo que não. E isso vai nos libertando,
né, de determinados dogmas que foram impostos para nós e vai nos deixando mais livres. E com isso a gente vai aprimorando essa nossa caminhada, tendo esse conhecimento, tendo esses esclarecimentos. Nós um dia chegaremos lá, vamos ser todos espíritos superiores. E é preciso que a gente tenha esse conhecimento, para não chegar lá e ficar espantado com esses fenômenos, né? Então, é o que ele diz aqui, os habitantes do espaço, que é essa espiritualidade toda, desse mundo verdadeiro, que é o verdadeiro mundo, né? Eles vêm muitas vezes aparecer para trazer essas provas dessa comunhão universal que existe entre o mundo espiritual e o mundo material, que a gente não precisa se assustar, que a gente não precisa ter medo, porque esse mundo é o nosso verdadeiro mundo, a nossa verdadeira vida, né? E aí, Leon Denis continua. Devemos apontar, entre outros fatos, a experiência da Sociedade de Pesquisas de Londres, a qual o mundo sábio é devedor de tantas descobertas no domínio psíquico. E a gente percebe aqui também como houve pesquisa, como houve um trabalho desses espíritos, desses companheiros, né, que foram os primeiros em trazer a doutrina para nós, os esclarecimentos, o trabalho que eles tiveram de estudar, de pesquisar, de analisar todos esses fenômenos para que ficassem muito bem esclarecido para todos nós. Hoje nós aqui estamos estudando, temos esse material aqui todo pronto, todo analisado, com fatos que foram verificados, que foram comprovados, para nos esclarecer. A gente tem mais é que agradecer a esses amigos, né? Então, olha só como ele diz aqui, a experiência, né, lá na Sociedade de Pesquisas de Londres, quantos estudos, quantas pesquisas foram feitas para dominar esse assunto. E ele continua. Estabeleceu ela um sistema de permutas de pensamento entre os Estados Unidos e a Inglaterra, simplesmente com o auxílio de 2 médiuns em transe, que serviram para transmitir uma mensagem de um espírito a outro espírito. Consistia em 4 palavras latinas, e o latim era a língua que os médiuns não conheciam. Quer dizer, também uma espécie assim de comprovar a veracidade do fato. Então, os médiuns não conheciam latim, não entendiam nada de latim e estavam se comunicando através dessa língua, né, já um tanto que extinta. Não tem como você não acreditar, né? Então, são fenômenos assim que foram analisados, que foram estudados e que ficaram sem, assim, dúvida, não deixam dúvida, quando a gente lê aqui e estuda, que foi comprovado, né? Essa experiência foi feita sobre a vigilância e a fiscalização do professor Slop da Universidade da Colômbia em Nova York. Quer dizer, vocês vejam que são pessoas dedicadas a esse estudo, né? Pessoas conhecidas, de grande valor, vamos dizer assim, no seu trabalho, né? De pessoas sérias, que não deixavam dúvidas, que foram usados para fazer esses trabalhos, essas pesquisas. E ele diz, tomaram-se todas as precauções necessárias para serem evitadas as fraudes. E ele dá até uma notinha aqui dizendo que pode ler-se a narração desse fato no Daily Tribune de Chicago, de outubro de 1904. Né? Então é uma coisa que foi até noticiada pelos jornais. Não tem como a gente achar que seria uma falsificação, até porque ele diz aqui, ó, houve um cuidado muito grande para que não deixasse nada que pudesse denegrir o fato em si. Né? Quando se estuda nos seus diversos aspectos o fenômeno da telepatia,
As vistas gerais que daí resultam aumentam pouco a pouco e somos levados a reconhecer nele um processo de comunicação de alcance incalculável. Quer dizer, a telepatia, que nós vimos até os conceitos aqui na semana passada, a condição de ser assim, você conversar com outra pessoa à distância através do pensamento. E aí ele diz, né, a princípio apresentou-se-nos esse fenômeno como uma simples transmissão, quase mecânica, de pensamentos e imagens entre dois cérebros. Mas o fenômeno vai revestir as formas mais variadas e impressionantes. Depois dos pensamentos, vêm as projeções à distância dos fantasmas dos vivos, as dos moribundos e, finalmente, sem que nenhuma solução de continuidade interrompa o encadeamento dos fatos, as aparições dos mortos, quando o vidente, na maior parte dos casos, nenhum conhecimento tem do falecimento das pessoas que apareceram. Quer dizer, para vir comprovar bem claro, né? Aqui o fenômeno não é nenhuma fraude, não é nenhum trambique, não é nenhum charlatanismo. Há aí, diz Leni, uma série contínua de manifestações que se vão graduando nos seus efeitos e concorrem para demonstrar a indestruibilidade, adorei esse termo, indestruibilidade da alma. Então, esses fenômenos vêm comprovar para nós que somos imortais. Isso é muito bom, né? Sabermos disso. Nosso espírito, nossa alma, não será jamais destruída. Daí, Leon Denis ter criado essa palavra aí, essa indestruibilidade da alma. Aí ele continua dizendo, a ação telepática não conhece limites. Pensamento não tem limite, né? Suprime todos os obstáculos e liga os vivos da Terra aos vivos do espaço, o mundo visível aos mundos invisíveis, o homem a Deus, une-os da maneira mais estreita e mais íntima. E Kardec diz lá, né, que no nosso pensamento ele é livre. Ninguém pode segurá-lo, só nós. Né? E aí Denis vem dizendo aqui para nós. E aqui nesse mesmo livro, ele vai depois falar para nós do pensamento, colocando como uma das nossas maiores potências, a vontade e o pensamento. E a gente já sabe também, porque estudando a doutrina, a gente aprende que o nosso pensamento ele é concretizado. Né? Nós podemos realizar aquilo que pensamos através dessa força que o pensamento tem, ele se concretiza. Os meios de transmissão que ela nos revela constituem a base das relações sociais entre os espíritos e o seu modo usual de permutarem as ideias e as sensações. Então, esses fenômenos, né, através da ação telepática, que não conhece limite, como ele disse ali em cima, é que vai ser, assim, o elo de ligação, o meio, né, os meios onde essa comunicação entre os espíritos desencarnados e os desencarnados podem acontecer. Tanto as ideias, permutarem as ideias, como as sensações. O fenômeno que na Terra se chama telepatia não é outra coisa senão o processo de comunicação entre todos os seres pensantes da vida superior. Olha como é que ele vai falar bonito aqui. E a oração é uma das suas formas mais poderosas.
uma das suas aplicações mais elevadas e mais puras. A telepatia é uma manifestação de uma lei universal e eterna. Então, olhem só, quando nós estamos em oração e pensando em Jesus e pensando em Deus, nós estamos nos comunicando com eles. Ou com qualquer outro espírito que eu esteja na minha prece pensando, nós estamos nos comunicando com ele. Quando nas nossas orações, nós estamos fazendo as orações e vibrando por algum companheiro, por algum amigo, por algum ente querido, eles também estão em comunicação conosco. Podem até não identificar, não é? Mas, por exemplo, eu aqui na minha casa, se eu fizer uma oração para o meu amigo Brás, que está lá em Goiás, ele pode não identificar quem está fazendo, o que está sendo feito para ele. Mas ele vai receber uma sensação boa. Ele vai receber assim aquele, por momentos de segundo, até de minutos, ele vai ter esta sensação, e é boa, porque eu estou fazendo uma prece para o meu amigo. E ao mesmo tempo, quando eu penso coisas ruins, quando eu desejo mal para alguém, quando eu tenho pensamentos ruins para com outras pessoas, as pessoas também percebem. E aí são sensações ruins. Não é? Então a gente tem essa condição, porque como ele diz aqui, o pensamento ele vai e chega até aonde nós estamos direcionando. Por isso que quando nós nos reunimos aqui, nós temos a nossa sala aqui aos domingos às 22 horas, e tem outras salas aí que fazem esse trabalho também, de vibração pelo nosso planeta. Por todos os companheiros que sofrem, pelos companheiros que estão com dificuldades, tenham a certeza, está aqui, Kardec já nos falou, e vem aqui Leon Denis nos explicando como é que isso acontece. Eles recebem sim. Tem muita gente que não acredita nisso, mas eles recebem sim, percebem uma sensação boa, uma coisa boa. Às vezes acontece isso com a gente. De repente a gente está aqui no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, e vem aquela sensação boa. Isto significa que alguém está pensando em nós e com pensamentos bons. Como o contrário também pode acontecer. Então está aqui, ó. A telepatia, que é essa comunicação através do pensamento, Leon Denis dizendo, é a manifestação de uma lei universal e eterna. É lei de Deus. Não é criação do homem. Por isso ela é eterna e realmente existe, né? E ele continua para nós. Todos os seres, todos os corpos permutam vibrações. Os astros exercem influência através das imensidades siderais. Do mesmo modo, as almas, que são sistemas de força e focos de pensamentos, impressionam-se reciprocamente e podem comunicar-se a todas as distâncias. A atração estende-se às almas como aos astros. Atrai-os para um centro comum. Centro eterno e divino. Uma dupla relação se estabelece. Suas aspirações sobem para ele na forma de apelos e orações. Sob a forma de graças e inspirações, descem socorros. Então, olha só, quando fazemos as nossas preces, quando fazemos as nossas rogativas, a Deus, a Jesus, aos nossos amigos benfeitores, aos nossos guias, eles estão recebendo essas nossas rogativas e vão nos atender na maneira da possibilidade de sermos atendidos. Está bem claro aqui, ó. Percebe-lhes as radiações, né? E ele continua, ele diz, né, sobre forma de graças e inspirações, descem socorro.
Os grandes poetas, escritores, artistas, sábios e os puros conhecem estes impulsos, estas inspirações súbitas, estes clarões de gênio que iluminam o cérebro como relâmpago e parecem provir de um mundo superior, cuja grandeza e inebriante beleza refletem, ou então são visões da alma. Então, gente, isso aqui é muito importante, conforme lá no livro dos médiuns ele diz lá, se nós estamos nos preparando, por que a gente sempre é recomendado que toda vez que você vá realizar um trabalho, uma tarefa, faça uma prece antes. Se ligue à espiritualidade superior para que você possa ser atendida. Olha só, quando ele diz aqui poetas, escritores, artistas, sábios e os puros que conhecem esses impulsos, essas inspirações e recebem, é uma grande verdade. E isso não é só para quem é espírito evoluído, não. Isso é para todos nós que nos sintonizamos com essa possibilidade. Eu dou um exemplo para vocês, né? Muitas vezes a gente recebe um convite, isso acontece muito comigo. A gente recebe um convite para fazer uma palestra, para falar sobre determinado assunto, e naquele primeiro momento aquele assunto parece assim uma coisa do outro mundo que a gente não sabe nem por onde vai começar, né? E aí a gente vai preparar, pesquisar, vamos procurar livros e tal. É impressionante, quando a gente vai e entra no processo de oração e pede ajuda, nossa, mas é o que Leon Denis está dizendo aqui, ó. A resposta vem, né, como ele diz aqui, os clarões de gênio que iluminam o cérebro como relâmpago e parecem por vir de um mundo superior. É isso aí, Luiz, né? Quando nos colocamos na posição receptiva, é verdade. Por isso que ele está falando aqui. E essa posição receptiva é através dos nossos pensamentos. Quando estamos com os nossos pensamentos direcionados a fazer o trabalho com seriedade, a fazer o trabalho com amor, a fazer com boa vontade, nós somos induzidos sim. Muitas das vezes um assunto, comigo acontece muito isso, né? Um assunto para fazer e a gente no primeiro momento pega assim, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? E aí você senta e se prepara para realizar a tarefa, para preparar o trabalho, para fazer o estudo. E aí vem e desce mesmo essas inspirações, vem claro para nós. Eu acho isso assim maravilhoso. E a gente... Agora, é como você colocou aí, né, Luiz? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu falo muito dos meus alunos assim, eu falo mesmo para eles, olha, não adianta vocês rezarem a Deus para fazer uma boa prova e para passar em concurso, para passar de ano. Deus só vai poder ajudar, não que Ele não queira, mas Ele só vai poder ajudar se você fez a sua parte. Então eu falo, se você estudou lá os pontos, a matéria que você tinha que fazer, na hora da prova você fazer uma prece, pedir o amparo da espiritualidade superior, nossa, como vem a ajuda. Você faz uma prova tranquila, as coisas vêm na sua mente. Por quê? Porque você tem lá o material para eles poderem puxar e te orientar. Agora, se você não estudou, se você nem leu sobre o assunto e de repente vai fazer uma prova, nem Deus querendo pode te ajudar. Ele quer te ajudar, mas vai te ajudar como? Te fazer a prova para você, ele não é. Se você dá subsídios, e é isso que a gente... mas isso aí são aqueles alunos que não querem nada. Aqueles alunos sérios, eles agem, eles seguem os conselhos que nós damos sim, em breve. E aí é o que acontece isso aqui. Isso nós precisamos estar também estamos fazendo a nossa parte. E a Luísa coloca, é assim que trabalha a espiritualidade amiga. Ela nos ajuda a partir do momento que temos alguma coisa para ajudá-los. Verdade, é aquilo que Jesus nos falou, né? Ajuda-te que o céu te ajudará.
Se nós ficarmos esperando cair tudo do céu prontinho, não cai. Do céu só cai chuva, né? Ou então, às vezes, algum pedaço de disco voador aí desses aparelhos que eles estão mandando aí para o espaço que pode cair. Mas se nós nos propusermos a colaborarmos, a fazer a nossa parte, tranquilamente que vem a inspiração, na hora vem, com a maior facilidade mesmo, né? E aí ele diz para nós, no arrojo estático, ela vê entreabrir-se esse mundo inacessível, isso aqui, ó. Percebe-lhe as radiações, as essências e as luzes. A mesma coisa quando estamos diante de uma dificuldade, de um problema, não é? Se nós nos ligarmos à superioridade, à espiritualidade superior, e realizarmos uma prece, pedirmos a ajuda vem. E vem mesmo. Pode não vir da maneira que a gente quer. Que às vezes não, quase sempre da maneira que a gente quer não é o ideal. Mas que vem ajuda, vem. E a Denis continua para nós dizendo, tudo isso demonstra-nos que a alma é suscetível de ser impressionada por meios diferentes dos órgãos que ela pode recolher conhecimentos que excedem as faculdades humanas e provém de uma causa espiritual. E é verdade, né? Se a gente dá a base para eles, eles vão trabalhar no nosso pensamento. Graças a esses clarões, a esses relâmpagos, é que ela entrevê na vibração universal o passado e o futuro. Percebe a gênese das formas de arte e pensamento, de beleza e santidade, da qual perenemente derivam formas novas, numa variedade inesgotável, como o manancial de que emanam. Lindo, né? A maneira como Leon Denis coloca as coisas é assim, encantador. E bem claro para nós, né? Só não aceita e não vivencia quem não quer. Ele diz para nós, consideremos estas coisas sob um ponto de vista mais direto. Vejamos as suas consequências no meio terrestre. Já pelos fatos telepáticos se acentua a evolução humana. O homem conquista novos poderes psíquicos que lhe permitirão um dia manifestar o seu pensamento a todas as distâncias sem intermediário material. Quer dizer, esse é o nosso futuro, é o que nos espera. A comunicação através do pensamento. Então a gente não vai precisar mais de telefone, de celular, de aparelho, de computador, de nada. A comunicação será através do pensamento, sem intermediário material. E ele diz, este progresso constitui um dos mais magníficos estágios da humanidade para uma vida mais intensa e livre. Maravilha, né, Luísa? A gente chegarmos a um ponto de nos comunicarmos sem precisar de usar nada material. Poderá ser, diz Denis, o prelúdio da maior revolução moral que se tenha realizado em nosso globo. Por este modo, seria realmente vencido o mal e consideravelmente atenuado. É o mundo superior, nós estamos caminhando para lá, né? Quando o homem, aí ele vem agora falando de maneira linda, e diz assim, eu não vou nem interromper porque não precisa ser explicado. Leon Denis tem um vocabulário assim que nos encanta e nos emociona. E ele diz assim, quando o homem já não tiver segredos, quando se lhe puder ler no cérebro os pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal e, por conseguinte, a fazer o mal. Assim, a alma humana elevar-se-á sempre, subindo pela escala dos desenvolvimentos infinitos. Tempos virão em que a inteligência há de predominar
cada vez mais, desembaraçando-se da crisálida carnal, estendendo, afirmando seu domínio sobre a matéria, criando com os seus esforços meios novos e mais amplos de percepção e manifestação. Olha que coisa linda! Imaginem a gente vivenciando isso, gente. Que felicidade! Aí ele diz, apurando-se por sua vez os sentidos, verão eles ampliar-se-lhes o círculo de ação. O cérebro humano tornar-se-á como templo misterioso de vastas e profundas naves, cheias de harmonias, vozes e perfumes. Instrumento admirável ao serviço de um espírito que se tornou mais sutil e poderoso. E ao mesmo tempo que a personalidade humana, alma e organismo, a pátria terrestre se transformará. Para que se opere a evolução do meio, é preciso que, primeiramente, se efetue a evolução do indivíduo. É o homem que faz a humanidade, e a humanidade, por sua ação constante, transforma a sua morada. Há equilíbrio absoluto e relação íntima entre o moral e o físico. O pensamento e a vontade são a ferramenta por excelência, com a qual tudo podemos transformar em nós e a roda de nós. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo o que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco sentiremos regenerar-se o nosso próprio ser e com ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Já pensaram que maravilha? Olha o que nos espera. E isso só depende de nós, de mudarmos, de fazermos isso que ele está nos dizendo aqui. Termos somente pensamentos elevados e puros. Né? E a gente pode. É claro que a gente ainda está num mundo em que os pensamentos estão mais para negativos do que positivos, mas é uma questão de trabalhar, de esforço. Quando vier um pensamento ruim, a gente modificar. Né? A gente sair daquele pensamento e buscar pensamentos elevados. E isso nós já podemos fazer. E quanto mais fizermos, melhor estaremos. Mais sensações boas nós vamos sentir. E aí, para finalizar, ele diz, e em nossa ascensão, chegaremos a compreender e praticar melhor a comunhão universal que une todos os seres. Inconsciente nos estados inferiores da existência, essa comunhão torna-se cada vez mais consciente à medida que o ser se eleva e percorre os graus inumeráveis da evolução para chegar um dia ao estado de espiritualidade em que cada alma, irradiando o brilho das potências adquiridas nos impulsos do seu amor, vive da vida de todos e a todos se sente unida na obra eterna e infinita. Gente, isso não é sonho. Isso não foi delírio de Leon Denis, não. Isso é uma realidade que nos espera. Fantástico, né, Luíse? E quando a gente lê um texto desse, quando a gente analisa um texto desse, dito por um espírito da envergadura de Leon Denis, vem nos trazer muita motivação, né? Uma força que vem junto, nos deixando assim mais fortes para vivenciarmos, para continuarmos aqui a nossa luta nesse esforço de nos transformarmos nesses espíritos felizes e um dia podermos vivenciar tudo isso que ele está falando aqui para nós. Isso
dá uma sacudida assim e nos fortalece, Luiz. Eu vejo dessa maneira, né? Nos impulsiona a caminhar. Não, olha que é a motivação que a gente precisa. É esses estudos, são essas mensagens que esses espíritos nos trazem e que nós não devemos deixar de lado. Ler isso aqui é refletir e pensar: eu posso, eu vou conseguir. Não é achar que posso, não, é dizer eu posso, eu consigo. Se eles conseguiram, eu também consigo. E aí a gente vai chegar lá um dia vivenciando, né, todos juntos, né, como ele falou aqui, nessa obra eterna e infinita, essa família universal, pararmos de olharmos para os nossos irmãos de outros países, de outras nações, até de outros estados mesmo, sem nenhum pensamento negativo, nos olharmos mesmo como verdadeiros irmãos que somos, uma família só. Isso é que nos faz sofrer ainda, né? Isso é que nos deixa ainda nesses casos que a gente ouve, escuta, e que nos traz muita tristeza. É o fato de ainda não acreditarmos nisso. Então a gente precisa acreditar que nós somos criaturas da inteligência suprema desse universo, que é Deus. Então a gente não é pouca coisa, não. A gente é muito assim. E podemos ser muito mais. Jesus nos disse isso. Vós sois deuses. A gente precisa se conscientizar disso. Sem orgulho, sem vaidade, porque não é por esse caminho, mas nos olharmos sim como espíritos em evolução a caminho da felicidade superior, da vida superior, que é o que nos espera. Foi para isso que nós fomos criados. E está aqui os espíritos nos dizendo isso. E se eles falam, é porque eles já vivenciaram e sabem que isso realmente existe. A gente então está encerrando aqui, meus amigos. O nosso Centro Espírita Leon Denis já deve estar chegando. Eu hoje não vou nem convidar ninguém para fazer a prece. Eu mesma vou fazer para a gente encerrar e liberar aqui para o nosso amigo Celso, que já deve estar chegando aí, tá bom? Eu agradeço a todos a presença, as participações, as vibrações que a gente sente, né? Agradecemos a esse amigo Leon Denis, que deixou esse material todo para nós. E a gente aqui nesse momento, a gente aproveita para desejar a todos vocês um ano novo que se inicia com muita paz, com muito amor, mas principalmente com muita vontade de nos melhorarmos, de trabalharmos para sermos melhores. E assim agindo, nós teremos um ano novo muito feliz, com certeza. Senhor Jesus, amigos espirituais que sustentam o nosso trabalho, Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos encerrando mais uma noite de estudos. Só temos a te agradecer, Senhor, por essa maravilha de conhecimento que tu nos traz, através do nosso querido Leon Denis, através desses amigos que estão aqui nos amparando, nos sustentando, nos fortalecendo para continuarmos aqui sempre, dizendo sim ao teu chamado, para que um dia possamos vivenciar toda essa felicidade maravilhosa que nos espera. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, continue conosco. Nos envolva com o teu amor, com a tua sabedoria, com o teu equilíbrio, para que possamos sermos merecedores desta vida maravilhosa que nos espera. Assim, em teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.